Então, se você veio aqui nesta manhã, eu creio que você veio aqui com fé. Se você veio aqui com fé, Deus ele vai trazer algo para a sua vida nesse dia, amém? Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque a palavra de Deus, a boca de Deus, aquilo que sai da boca, que é a palavra de Deus, a boca de Deus, a Bíblia, ela sai e ela não volta vazia. Talvez você pode até resistir, mas a palavra de Deus, ela vai fazer verdade na sua vida, no nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos falar a respeito da maneira que Deus nos vê, a maneira que Deus te enxerga, minha irmã, a maneira que Deus te enxerga, meu irmão, amém? E eu creio que Deus, ele vai descortinar os seus olhos, para você enxergar aquilo que a maneira que ele te vê, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, está aí no Velho Testamento, amém? Está logo no início da Bíblia, logo depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, amém? 1 Samuel, capítulo 16, aleluia. Sabia que a palavra de Deus ela não muda? O que muda às vezes é o coração do homem, a palavra de Deus. Eu sei que Deus ele pode usar qualquer um para falar conosco, até as crianças, amém? Eu já vi e ouvi testemunho de crianças sendo usadas, inclusive aqui na nossa igreja, amém? Para falar com os pais. Que bênção, né? Normalmente os pais que têm que ensinar os filhos, e aqui na igreja tem uns filhos que ensinam os pais. Isso é um privilégio, né? De terem filhos abençoados, aleluia. Amém? Todos acharam? Quem tem Bíblia, diga amém. Quem não tem, corra e compre uma, porque você está perdendo o poder de Deus, amém? Mas sente do lado de alguém que tem uma Bíblia, compartilhe a sua palavra aí com o irmão, se ele não tem a Bíblia. Vamos fazer a leitura, amém? Não se esqueça que não podemos falar, amém? Ao mesmo tempo, né? Desligue o seu celular, porque desligue lá fora, porque o Espírito Santo ele quer falar com você. Talvez venha uma ligação, um telefonema inesperado para tirar você da bênção, mas desligue o seu telefone. Eu tenho certeza que dentre esses minutos que estaremos na presença de Deus, não vai mudar em nada se você tiver com o seu telefone ligado, amém? Aleluia. Então vamos fazer a leitura. Disse assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dizer: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem.
Gostaria que você repetisse comigo o versículo 7, a segunda parte, dizendo assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Repita novamente: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Agora não precisa de repetir, continuando no versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Amém? Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Amém? Só até aí, tá bom. Convido você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Senhor Deus e Pai, Pai, nós convidamos o Teu Espírito a falar conosco nesta manhã. Pai, que o Senhor venha me esconder, ó Pai, que o Senhor cresça e que eu venha diminuir, mas simplesmente que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Ó Pai, toda palavra humana, tudo aquilo que é do homem, que esteja caindo por terra agora, no nome de Jesus. Mas eu convido ao Teu Santo Espírito a falar conosco nesta manhã, para fazer aquilo que Te apraz, aquilo, ó Deus, ó Pai, que faz, ó Deus, ó Pai, segundo o Teu propósito. Fale conosco, meu Deus. Sabemos que a Tua palavra é Espírito e vida, ó Pai, que tem poder para transformar, ó Deus, ó Pai, lançar por terra toda mentira, tudo aquilo que não é verdade, meu Deus, mas que a Tua verdade venha prevalecer nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, sabemos que Deus, Ele não vê da mesma maneira que nós enxergamos as pessoas, da maneira que nós enxergamos nem a nós mesmos. Eu estava meditando nessa palavra. Deus, Ele é tão tremendo que Deus, Ele tem um óculos de 4ª dimensão, que Ele vê além daquilo que nós possamos ver com os nossos olhos naturais. Quando Deus, Ele olha para cada um de nós, Ele não olha se você é alto ou baixo, se você é rico ou pobre, se você é branco ou negro, se você é gordinho ou magrinho. Deus não olha conforme a aparência do homem, mas Deus, Ele vê o coração do homem. Deus, Ele enxerga no mais íntimo do seu ser. Deus olha bem no profundo do seu íntimo, que muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Deus, Ele te conhece, porque foi Ele que te criou e te formou. A palavra de Deus diz que Ele te conhecia quando você ainda estava em substância no ventre da sua mãe. É o Deus que, quando você pensa em falar algo, antes que saia a palavra da sua boca, Ele já sabe o que está dentro do seu coração. Amém? Irmãos, o profeta Samuel, ele foi com a incumbência à casa de Jessé, o pai de Davi, a ungir um homem para substituir o rei Saul. Porque o rei Saul, aparentemente aos olhos humanos, ele era um homem que tinha uma boa estatura, formoso,
Mas as suas atitudes, as atitudes de Saul, mostrava a verdadeira motivação do seu coração, revelava a sua identidade. E nós sabemos que muitas vezes nós olhamos para certas pessoas e nós imaginamos algo, mas quando a pessoa abre a boca, ou quando ele faz algo, nós muitas vezes enganamos, não é verdade? Tem pessoas que falam, aquela pessoa, tem uns que fala algo assim, olha, o meu espírito não bateu com aquela pessoa. Já viu isso? Não é? Talvez você nunca conheceu, mas só de você olhar, você começa a ter um preconceito a respeito daquela pessoa que não é a realidade. Não é verdade? Talvez você pode dizer, não, mas essa pessoa é metida demais. Porque a gente olha para a pessoa porque talvez está vestindo uma boa roupa, não é? E você começa a julgar as pessoas, a maneira que está no seu exterior. Ou porque talvez você julga por um lado positivo, e talvez ela não é aquilo que você está pensando que ela é. Eu vi uma reportagem de dois irmãos, eles tinham uma boa aparência, usavam boas roupas, e eles chegavam nas joalherias e cativavam os vendedores. Certamente o vendedor pensava, hoje eu vou lavar a égua, né? Os irmãos sabem a expressão? Aleluia! Oh, glória! Amém? Se tiver alguém dormindo aí, fala, sai, sono. Mas o vendedor pensou, hoje eu vou ganhar, né? Muito, porque esse aí certamente tem muito dinheiro, porque certamente olhava para as mãos, né? Ali nos dedos via aqueles anéis valiosos, corrente no pescoço. Sabe que esses irmãos, eles entravam na joalheria, sabe para quê? Para roubar. E os vendedores nem davam conta, porque eles ficavam olhando para a aparência. Certamente se entrasse uma pessoa mal vestida, e eles falaram, não tem dinheiro para comprar, talvez atendia até mal. Não é verdade? Eu já vi tantos casos, né, de pessoas desdenhar por causa da aparência. E muitas vezes a aparência se enganam. E já vi tanto testemunho, a Lúcia, né, que já trabalhou em concessionária de carro, e tantas outras pessoas, né, que muitas vezes chegam pessoas, né, talvez um fazendeiro vestindo mal, mas a conta dele é gorda. E a pessoa talvez desdenha, maltrata e perde a bênção. Mas eu quero dizer para você, amados, que Deus, Ele não vê você da maneira que talvez você te enxerga, você mesmo, ou a maneira que outras pessoas olham para você. Deus, Ele tem um olho biônico, olha lá no íntimo do seu coração. Deus, Ele vê você, as qualidades. Por que que muitas vezes nós não enxergamos como Deus? Porque normalmente a gente quer ver os defeitos, não é verdade? Você olha para você, você só vê defeito. Mas eu sou baixinho demais, eu sou gordo demais. Não. Deus te fez o seu estereotipo da maneira que Ele quis. Amém? Altura, irmãos, olha, graças a Deus, eu sou curado. Sabe, tem pessoa que fala baixinho, né? Altura, isso para mim não é nada. O que é verdadeiramente dentro de mim é aquilo que eu sou, não é aquilo que está fora de mim. Tem tantas pessoas que têm 2 metros de altura, que é mal pagador, mentiroso, fofoqueiro. Mas tem pessoas que são pequenas, de baixa estatura, que são pessoas tementes a Deus, pessoas que pagam as suas dívidas. Amém? E eu quero dizer, meu irmão, que Deus, Ele procura as pessoas e não olha segundo a aparência.
Olha que o profeta, quando ele chegou na casa de Jessé, ele já viu logo e falou: certamente esse aqui é o ungido de Deus. E Deus falou: meu filho, não atenta para a aparência, porque eu, o Senhor, eu não vejo como você vê, porque eu enxergo lá dentro e você não consegue enxergar. Amém? Aleluia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente aí, lá no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 10 até o 14. Deus, Ele olha para o seu coração e Ele vai ver não aquilo que você faz no exterior, mas a maneira que você faz no seu interior. Amém? Olha só o que Jesus disse. Lucas 18, do 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, eu pago dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. Irmãos, se nós fôssemos enxergar com os olhos humanos, certamente nós colocaríamos o fariseu como uma boa pessoa e o publicano como um pecador. Mas a ótica de Deus é diferente da nossa ótica humana. Se você for olhar o que o fariseu fazia, certamente ele fala: isso aí é um super crente. O cara jejua demais, o cara lê demais, o cara faz tanta coisa. Ele dá o dízimo até da hortelã, até da hortelãzinha que cresce lá como um matinho, ele ia lá, tirava 10% e entregava para Deus. Mas Deus, ele não estava preocupado a maneira que ele fazia no exterior. Mas Deus, ele estava procurando a maneira que a pessoa fazia dentro do seu coração. Irmãos, não se engane, porque Deus, Ele olha, é o seu coração, a maneira que você faz as coisas para Ele, a maneira que você conduz a sua vida. Aquele publicano, ele chegou diante de Deus, ele se humilhou, dizendo: olha, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Por que Deus teve prazer na oração daquele publicano? Porque ele foi sincero com Deus, ele se humilhou. E Deus, ele tem prazer nas pessoas que se humilham, as pessoas que se humilham. E é tão interessante que, normalmente, as pessoas que tentam tirar a sua vida são covardes, sabia disso? Porque não têm coragem de se humilhar. Normalmente as pessoas que tentam cometer suicídio é porque não querem encarar a realidade, porque vai ter que se humilhar. E normalmente quando a pessoa não tem humildade, ele vai se acovardar e desviar da verdade, de não querer enfrentar. Mas Deus, ele olhou o coração do publicano e agradou. Mas aquele homem que fazia as orações lindas e bonitas, Deus disse que ele não foi
justificado. Porque o seu coração, ele fazia não para agradar a Deus, mas fazia para agradar os homens. Porque ele chegava em praça pública e levantava as mãos e começava a orar para que todos o vissem de longe. Ah, aquele homem, ele ora até em praça pública. Olha que maravilha. Mas a Bíblia diz que ele já recebeu a sua recompensa diante dos homens. Mas Deus, ele olha para nossas vidas quando nós estamos sozinhos, quando nós ajoelhamos diante dele. Então ele vai ver verdadeiramente qual é a sua motivação diante de Deus. Por que que Deus rejeitou Saul? Por que que Deus rejeitou Saul? Porque Saul, ele teve, no início ele teve uma boa intenção, mas no passar do tempo, as motivações do seu coração foi mudando. Ele queria o quê? Ele queria glória para si. Ele queria que as pessoas o reconhecessem. Esse foi um dos motivos qual Saul perseguiu Davi. Porque quando eles vinham da guerra, as pessoas começavam a cantar e a gritar, dizendo que Davi já tinha consumido ali 10 milhares e Saul 1.000 milhares. Ele não se contentou com isso. Por quê? Porque ele queria que o nome dele fosse exaltado. E ele não aceitou. Então ele começou a caminhar e mudar as atitudes do seu coração. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado em todo sentido, né, na nossa vida. Mas a gente vê aqui que Deus não se agradou de Saul até então, porque ele teve uma atitude errada no seu coração. Deus, ele vê como você caminha, a maneira que você faz as coisas para ele, amém? Então, como eu disse antes, as atitudes verdadeiramente revela o que está dentro do nosso coração. Sabia que quando uma pessoa agride a outra, é porque ela está frustrada com algo? Toda agressão, ela tem princípio de uma frustração. E quando alguém chega e começa a descer a lenha, começa a falar palavras grosseiras, é porque ela está frustrada em uma área da sua vida. E acaba o quê? Revelando o coração. Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que Deus, ele permitiu que o povo caminhasse ali no deserto por longo tempo. Sabe para quê? Para revelar o que estava dentro do coração. Porque quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, vai sair da sua boca aquilo que está cheio o seu coração. E o que aconteceu com o povo? Eles começaram a murmurar, porque o coração deles eram incrédulos. Eles não criam que Deus era com eles, porque o Senhor nos tirou do Egito e nos colocou no meio desse deserto, e a gente fica comendo aqui esse maldito pão, porque os corações ali estavam realmente, sabe o quê? Cheio daquilo que eles estavam falando, né? E a palavra de Deus diz que aquilo que está na nossa boca é que está cheio o nosso coração. Se você tem murmuração na sua boca, é porque você é incrédulo. Mas se você crê em Deus, você dá glória, dá agradecimento a Ele, amém? Irmãos, dentre muitos irmãos, quando Samuel chegou na casa de Jessé, pelo próprio Samuel, ele já tinha escolhido um por conta própria, mas Deus falou não. Então, foram entrando, né, os filhos de Jessé, e Deus falando para Samuel, esse não, esse não, esse não. Chegou um ponto que Samuel falou, mas espera aí, acabou os seus filhos? Não tem mais? Ah, tem um que está lá no pasto, está pastoreando minhas ovelhas. Então mande chamá-lo, porque nós não assentaremos à mesa até
ele chegar aqui, porque nós precisamos fazer algo. Sabia que nem o próprio pai de Davi tinha fé nele? Nem o próprio pai colocava fé no seu filho. Ah, esqueci, tem um ainda, está lá, pastoreando. Olha só, irmãos, que muitas vezes, nem os nossos próprios pais têm fé em nós mesmos. E a Bíblia diz, lá em João, acho que capítulo 7, diz que Jesus, ele estava ali e chegou uma época de uma festa, acho que a festa dos tabernáculos, e um dos irmãos de Jesus disse, sobe ao templo e revela-te às pessoas. Nem o irmão de Jesus, nessa ocasião, estava crendo que Jesus realmente era o Filho de Deus. Eu quero dizer para você, não se preocupe aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Não se preocupe. Você tem que fechar os ouvidos para aquilo que muitas vezes as pessoas dizem ao seu respeito. Porque você tem que estar atento àquilo que Deus diz ao seu respeito. Conta-se uma história. Diz que tinha ali aquele tantos de sapinhos, né? Eles estavam entrando numa competição, quem que subia mais alto em uma árvore. E a árvore era muito alta. E muitos olhavam para essa árvore e diziam, eu não posso, é muito alta. E tinha muitos que arriscavam, né? E tentava subir, na hora que chegava quase assim na metade, eles desistiam, porque quando eles olhavam para cima, falavam consigo mesmo, ainda está muito longe, eu vou voltar, não vou conseguir. Tinha muitos que foram subindo, e logo praticamente todos desistiram, exceto um. E ele pegou e foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E quando ele menos esperou, ele já estava lá no topo. E todos que estavam ali ao seu redor diziam, mas como ele conseguiu? Como que ele conseguiu? Por quê? Porque ele era surdo. Porque ele não ouvia. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que tampar os nossos ouvidos para certas palavras pessimistas que nós ouvimos. Mas nós precisamos de ligar o nosso coração com a frequência de Deus, com a palavra da verdade. Whindersson, você está aí? Amém? Mas a gente precisa, irmãos, ouvir esta palavra e colocar, sabe, no nosso coração e não duvidar. Porque Deus nos enxerga como vencedor, como valente. Sabe? Olha só, por que Deus escolheu Davi? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Por que não foi Eliabe ou Aminadab, né? Um dos irmãos ali de Davi? Olha só. Alguns irmãos de Davi se ingressaram ao exército de Israel. E teve um dia que o exército de Israel estava em combate contra os filisteus. Sabe que ali, por vários dias, havia um homem do exército filisteu que chegava e afrontava o exército de Israel, dizendo, não há homem aí que lute comigo. Não há homem. Os irmãos de Davi estavam ali, inclusive o rei Saul. Mas nenhum deles tiveram coragem. Mas quando Davi chegou ali, ele não temeu. Como disse o irmão Júnior, né? Creu somente. Por quê? Porque Davi ele tinha um coração e tinha motivação correta. Por causa de Davi, Deus ele derramou uma grande vitória e colocou o exército inimigo para correr. Porque Davi ele tinha um coração em Deus, não em si próprio. Porque Saul ele confiava em si e não em Deus. Porque quando ele olhou para ele mesmo
enxergou que Golias era 3 metros de altura, vamos dizer, ele tinha 2, 1 metro de altura faz muita diferença, irmão. Olha que eu tenho 1,64 m. Imagina 2,64 m, faz uma grande diferença. Mas imagina Golias comparando a Saul. Ele se enxergou pequeno. Saul era enorme. Mas Davi, quando ele chegou e viu tudo aquilo, sabe o que eles quiseram fazer? Davi é o seguinte: já que você vai lá, você não é homem disso, mas você é o único forte, guerreiro, né? Que está aqui, que tem coragem de enfrentar esse gigante. E colocou a armadura de Saul em Davi, e ele certamente nem conseguia andar. E ele falou: olha, eu não consigo andar com essas coisas, eu vou mesmo com o meu cajado na mão, com a minha funda, com 5 pedrinhas, mas eu vou a ti. Escuta aí, ó, ô seu gigante, eu não vou com a minha força do meu braço, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, diante das nossas dificuldades, não é o seu braço, não é a sua força que você vai vencer, mas é a sua dependência de Deus. A sua dependência de Deus. Então, a gente começa a entender por que Deus escolheu Davi. Porque ele tinha um coração que dependia do Senhor. E sabia que Davi ele tem a característica de Cristo, né? Sabia que Davi ele foi pastor e rei. E sabemos que Jesus também ele é o nosso pastor e também é o nosso rei. Amém? Olha, a diferença de Davi com Saul. Saul independente, Davi dependente. Davi humilde, Saul orgulhoso. Saul forte aos olhos humanos, Davi fraco. Sabe que Davi, ele era um homem que tinha temor a Deus, e Saul não tinha temor a Deus. Davi foi perseguido por Saul várias vezes. Por várias vezes Saul tentou tirar a vida de Davi. E Davi teve a vida de Saul em suas mãos, mas ele não tirou a vida de Saul porque ele temia a Deus. Olha, a balança, sabe? A balança de Deus e do homem natural. E há um mistério, irmãos, que Jesus ele é o segundo Adão. Sabemos que Saul ele foi o primeiro rei, mas Deus ele aceitou o segundo rei. Há um mistério em cima do segundo. O número 2 é o número de Jesus. Olha só, o que Deus ele pensa ao seu respeito. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Houve uma época que o povo estava exilado e surgiram profetas dando palavras que não eram de Deus, palavras de engano, e Deus usou a boca de Jeremias para falar com o povo, dizendo assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Irmãos, Deus ele pensa o bem para cada um de nós. Diz assim: e não de mal. 11, Jeremias 29:11. Para vos dar o fim que desejais, ou que você espera. Irmãos, Deus ele sonha com cada um de nós. E os sonhos de Deus para a sua vida é paz, é alegria. Sabe? É algo bom. Se você pensa que Deus está pensando mal de você, você está com a leitura errada. Porque quem te faz pensar o mal é o diabo. Ele que tenta o mal contra nossas vidas.
Ele que nos acusa, trazendo o mal no nosso coração, mas Deus, Ele quer o bem. Ele quer que nós venhamos a reconciliar com Ele o tempo todo e arrepender dos nossos pecados. Imagina que aquela mulher que foi pega no ato de adultério, você quer ver como Deus pensa e como que o homem pensa? Os homens queriam o quê? Apedrejar a mulher. Mas Jesus, Ele não a acusou, não a condenou, pelo contrário, Ele falou: arrependa, e não comete mais isso, minha filha, eu não te condeno. Mas nós homens, nós temos essa atitude de condenação. Os desígnios de Deus ao nosso respeito são bons, sempre, amém? E o desejo dele é que nós venhamos a entender o propósito dele para a nossa vida. Talvez você tenha alguns projetos que não são de Deus. Talvez você nunca vai conseguir, porque isso não é para você. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito melhor que aquilo que você pensa. Muito maior e muito mais alto, porque você enxerga agora, Deus Ele enxerga amanhã, Deus Ele enxerga o futuro. Por isso que nós precisamos de colocar diante de Deus o nosso coração. Havia um homem chamado Gideão. Quantos de vocês conhecem a história de Gideão? Gideão era um homem que fazia parte de uma tribo pequena, a tribo de Manassés. E a Bíblia diz que ele estava ali malhando trigo no largar, não é? Ele estava malhando trigo onde que era o lugar de pisar nas uvas. Porque ele estava se escondendo dos seus inimigos, dos midianitas, porque sempre na época da colheita, os seus inimigos vinham, pegava toda a colheita, pegava os gados, pegava tudo, e eles ficavam sem nada. Mas o anjo do Senhor, quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Jesus. Amém? Porque anjo, ele não aceita adoração, mas o anjo do Senhor, ele aceita adoração porque é Jesus. Porque somente ao Senhor nós podemos cultuar, somente a Ele daremos louvores, amém? Aleluia. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, e olha só o que o anjo do Senhor disse para Gideão: Deus é contigo, homem valente, homem forte. Irmãos, você não diria isso, diria? Rapaz, o cara é medroso, o cara está escondendo. Mas é isso que Deus, é a maneira que Ele te enxerga. Quando Ele olha para você, Ele não vê um fracassado e nem um medroso, mas Ele vê, sabe, com os olhos, sabe, que talvez você não consiga enxergar, mas Ele te vê assim, que você é valoroso, que você tem valor. Talvez você diga: mas eu não tenho valor nenhum. Mas para Deus você tem muito valor, muito, mas muito valor. Tem pessoas que pensam que ela não tem valor e crê na mentira, e elas começam a se autodestruir, não é? Com tantas coisas que o mundo tenta a trazer a mentira, não é? Com coisas, com enfermidades, o diabo e tantas outras coisas, né, que vem na mente do homem. Mas Deus, Ele te enxerga com óculos santo. Ele vê para você não como um pecador, mas Ele vê você, sabe, como algo que tem valor. Talvez você olhe para si mesmo, sabe que muitas vezes pedras preciosas, elas não são lindas quando você pega ela bruta. Talvez se você pode até pegar uma pedra preciosa e não sabe que tem algo precioso na sua mão e joga fora. Eu já tive o privilégio de ver diamante em pedras assim, rústicas, né? Se colocasse na minha mão, ia matar passarinho com ela. Por quê? Porque o mais perfeito não é aquilo que está lá, naquela casquinha lá fora, é aquilo que está lá dentro. Quando o Espírito Santo de Deus começa a nos lapidar, talvez você nem mesmo te enxerga, mas as pessoas começam a ver: meu irmão,
Você viu tanto que Deus está trabalhando na vida daquela irmã? Nossa, olha que unção, que maravilha, que bênção. Mas, irmãos, a gente não pode olhar com esses olhos físicos naturais. Talvez hoje você está te enxergando, sabe, como um fracassado, como um qualquer. Mas começa a olhar com os olhos de Deus e ver você vitorioso lá na frente. Porque a maneira que você pensar que hoje vai determinar o seu amanhã. Começa a olhar já a sua vitória. Começa a olhar, sabe, aquilo que você tem colocado diante de Deus. Eu sei que todos nós temos sonhos, mas não há nada impossível para Deus. Não há nada, irmãos, eu vou morrer. Até o dia que, sabe, de falar essa verdade. Eu não canso de falar a verdade de Deus. Deus, Ele pode fazer o impossível. Sim, Ele pode. Mesmo que você não venha crer, mas eu creio que Deus, Ele pode fazer o impossível na sua vida, na sua casa, mudar a circunstância errada. Sabe, Deus, Ele pode sim. Sabe? Coloca o seu coração diante de Deus. Deixa que essa palavra venha entrar, sabe, no seu coração, para que isso faça verdade na sua vida. Declare, sabe? Porque Gideão, ele teve todos, glória a Deus, ele usou, falou, olha Deus, eu sou da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre, e eu sou o mais pequeno da minha casa. Irmãos, a ótica de Deus é o contrário, porque o menos provável é que Deus pegou. Ele pegou o mais fraco, o menor, o que não tinha possibilidade e fez a ter possibilidade. Ele falou, Gideão, meu filho, levanta-te, se dispõe, porque eu vou usar a sua vida. Você vai ferir todo o exército. Você será como 1000. Você vai ser como 1000. Sabe, irmão? Sabe por quê? Porque Deus, Ele estava querendo colocar fé. Homem forte, valente. Foi a mesma coisa que Ele fez com Josué. Ser forte, ser corajoso. Eu sou contigo, homem valente. Não te espantes, não retroceda. Eu sou contigo da mesma maneira que eu fui com Moisés. Assim eu serei contigo. Meu irmão, Deus, Ele quer te motivar. Eu não estou fazendo nenhuma terapia aqui não, eu não sou psicólogo não, quem é psicólogo é o Vini. Mas eu estou usando a palavra de Deus, para que você venha apoiar na palavra fundamental, que é a palavra da verdade. Irmãos, aos olhos humanos, vamos dizer que você teria um grande desafio, para tirar uma grande nação. Você escolheria uma pessoa de que idade? Você certamente escolheria o João Lucas, né? Rapaz forte, alto, né? Jovem. Mas ninguém pensaria, é o Geraldo que vai. Ou João Júnior. Os anciões, o Walter, né? O seu Hamilton. Ei, irmão, hoje eu vou apanhar na hora que sair daqui. Mas, na ótica de Deus, Deus foi lá e pegou um homem chamado Moisés. Ele tinha 80 anos, ele era jovem, só tinha 80 anos. Estava na plenitude da sua juventude, não é? E sabe, Moisés, ele vivia de favor. Ele chegou na casa do seu sogro Jetro, e ele vivia de favor, irmãos. Lá no Brasil eu já vi tanto isso, né? As pessoas se casam, vai viver de favor, não é? Porque talvez a condição está tão ruim que vai morar no barracãozinho lá no fundo. Os irmãos, os puxadinhos, né? Na casa da sogra, né? Os irmãos já viram esse filme? Né? Foi assim com Moisés.
Moisés, ele foi morar lá no puxadinho, lá no barracãozinho do fundo, né? Trabalhando para o seu sogro. Certamente, aos olhos humanos, ninguém ia pegar uma pessoa que estava morando no puxadinho com 80 anos para fazer uma grande obra. Mas Deus, ele escolheu Moisés, porque ele sabia que Moisés tinha um coração para liderar aquele povo. Sabe? Então Deus, irmãos, ele não olha conforme a aparência, mas ele olha para o seu coração. Ele tem um colírio santo, né? Para te enxergar. É igual os irmãos que louvam a Deus, né? Que gosta de louvar. Deus, ele recebe o louvor. O Eldo não vai gostar disso não, né? Mas Deus, ele recebe o nosso louvor, não é porque você canta bem, mas é a maneira que nós louvamos a Deus. E tem uns, né, que, principalmente eu, né, desafinado que só. Desafinado, não, sou afinado, né, o Rogério disse que eu sou afinado, glória a Deus. Recebo! Oh. Hã? Pois é, exatamente. Deus, ele usa um filtro especial para ouvir o seu louvor, sabe? Um filtro especial, irmãos, porque Deus, ele tem prazer a maneira que nós fazemos o nosso louvor, a maneira que nós chegamos até a Ele. Oh, glória, aleluia! Oh, glória, eu fiquei livre dessa. Oh, alguns irmãos também, né? Mas, irmãos, Deus, ele pega pessoas fracas, pessoas que aparentemente que não são, para confundir aquelas que são. Pega o fraco para confundir com o forte. Sabe? E Deus falou para Paulo: Paulo, meu filho, eu sei que você tem um espinho na carne, que te incomoda. A minha graça te basta, irmã. Não vou te curar. E daí? Porque certamente tem muitos espinhos que seguram muita gente de pé. Sabe? Porque Paulo era um homem que tinha grande conhecimento da palavra de Deus. A palavra diz que ele foi criado nos pés de Gamaliel. E ele foi curado. Aliás, ele, através de sua vida, curou várias pessoas, não é? Mas Deus não o curou, porque falou: a minha graça te basta. Pronto. That's it. Mas meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, Paulo, aí que você é forte. Porque aí você vai depender de mim, Paulo. Você vai depender de mim. Irmãos, quando você se sente fraco, sabe, talvez até desistido, quero dizer para você aí que você está forte. Coloca a sua confiança em Deus. Porque Ele vai fazer você olhar para dentro de si, dizendo: realmente eu não posso, mas eu posso em Deus. Em Deus eu posso todas as coisas, amém? E o bom, sabe o que é, irmão? Que Deus, além de ter esse filtro, né, que o Elder acabou de falar, quando nós falamos com ele, Deus, ele também tem um óculos especial, com um filtro de alta definição para enxergar o nosso coração. Sabe? O mais importante, sabe o que é? Quando você entrega a sua vida para Jesus. Por isso que você tem que render mesmo ao Senhor. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, a palavra de Deus diz que através da morte de Jesus, Ele nos redimiu. Ele nos comprou, Ele nos salvou. E quando você foi redimido, a palavra de Deus diz que nós fomos justificados. Se você foi justificado, significa o quê? Que você é justo. Irmãos, você não é justo por aquilo que você faz, mas você é justo por aquilo que Jesus fez na cruz por você. Por você, irmãos. Por você. Sabe? E quando os olhos de Deus olham para o homem que rendeu ao Senhor, que teve a coragem, porque para aceitar Jesus, tem que ser homem de verdade, né? Usando os dois sexos, amém? Porque a gente precisa de render mesmo, entregar. Como o irmão disse aqui,
quando nós entregamos a nossa vida para Deus, não é só um pouquinho, mas é tudo, irmão. Se você confia nele que ele pode te salvar, você também tem que confiar nele que ele também pode te sustentar em todas as suas necessidades da sua vida. No seu trabalho, no seu alimento, em tudo. Ou você pensa que só a sua salvação que você ganhou de Jesus. Para você comer, você não tem que depender. É claro que você tem que trabalhar, mas depender de Deus. Sabe, em tudo. Amém? A cruz de Cristo, irmãos, nos esconde para que Deus verdadeiramente ele tenha, sabe, uma verdadeira leitura de nós. Você precisa de esconder na cruz. Você precisa de estar em Cristo. Porque somente em Cristo você não vai ter condenação. Somente em Cristo você vai ter vitória. Se você não estiver em Cristo, da graça caiu. Porque sozinho nenhuma obra você vai obter. Primeiramente em Cristo. E depois aquilo que você fizer na dependência de Deus, Deus ele vai ter prazer naquilo que você faz, a maneira que você faz. Sabe? Por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha o coração pronto para perdoar e para se humilhar diante de Deus. A diferença é que Deus ele enxerga o seu coração e nós homens nós não enxergamos o coração. E nessa manhã eu quero, irmãos, que cada um de nós venhamos olhar para os olhos, né, de Deus e pedir a Ele: Senhor, me dê os seus olhos. Me dê os seus olhos, Pai. Deixa eu enxergar como o Senhor enxerga. Me dê o seu coração. Sabe? Para que eu possa estender as minhas mãos para o necessitado, para o fraco, aquele que precisa de ajuda. Porque quando você não olha com os olhos de Deus, você não vai fazer nada de bom. Mas em Deus você pode. Amém? Há uma palavra que eu não li aqui, mas abre lá em Isaías, capítulo 55, para a gente encerrar. Isaías 55. Aleluia, glória a Deus. Oi? Deixa eu ver aqui. A partir do 7, diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Aleluia. Alguém tem alguma dúvida da maneira que Deus pensa a seu respeito? Deus, ele pensa o bom para você. E aquilo que ele pensa para a sua vida é muito maior daquilo que você pensa para você. Mas você precisa de entender que você precisa de entregar a sua vida por completo.